esse engano. Há um elemento estranho no ar, apóstolo? Tem um elemento, tem um speed de engano que você, assim, e, e a, e a fábrica desse fake news, ela se aproveita disso, né? Se aproveita desse engano para estabelecer as suas meias-verdades. E às vezes até as meias-verdades ela é pior do que a mentira, porque ela tem um teor de verdade, mas o fundamento é mentiroso. Então é mais fácil você tirar a pessoa do mentira do que da meia-verdade, né? Então eu acho sim que a gente está num propósito. Eu estava aqui lendo agora, JB, Neemias 4,16, quando Neemias ele fala assim, olha, metade dos meus homens estava trabalhando na construção e a outra metade estava com a espada na mão. E aí o Senhor usou um pastor nosso aqui, o pastor Gessé Perão, dizendo que nós estamos corporativamente trabalhando juntos, entre igreja e governo. Ou seja, enquanto o governo trabalha na luta para a reconstrução do país, nós estamos com a espada desembainhada, porque nós queremos a mesma coisa. Todos querem a mesma coisa. Né? E quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Então, eu creio que todos nós queremos a mesma coisa, todos nós queremos o mesmo propósito, todos nós estamos querendo a transformação. Né? Temos uma palavra sobre o Brasil, que o Brasil vai enviar seus filhos, que o Brasil vai discipular nações. Então, o Senhor está tratando da casa primeiro, o Senhor está limpando a casa primeiro. Eu acredito, JB, que naquela palavra da mulher que perdeu a dracma, é justamente isso. Nós estamos fazendo uma faxina em casa, porque nós vamos entrar. Eu sei que essa pandemia é mundial, mas nós que estamos estabelecidos no Brasil, nós temos que primeiro limpar a casa. Né? A hora que a gente acende a luz, a gente pensa que já vai ver a dracma. Às vezes não vê a dracma, às vezes vê a sujeira, vê a faxina que a casa precisa. E eu acredito que o dia de amanhã vai ser um dia assim, de estabelecer verdades, de estabelecer arrependimento, de estabelecer um tempo onde a igreja ela precisa startar, ela precisa ditar a marcha. Nós somos chamados para isso. E estamos quebrando os muros, né? Eu entendo que a gente está criando uma mentalidade, uma cultura onde se a gente não se unir, a gente não sobrevive. Com certeza. Essa é a vontade. Porque os inimigos se juntaram. Beelzebul, Nosferatus, Jezabel, Mamon, Moloque, o inferno inteiro está junto contra nós. É verdade. Nós estamos assim, eu estava falando assim, as pressões são fortes. Eu estava lendo um livro, JB, de um rabino de 1416, 1426, se eu não me engano. Ele morreu jovem, ele fala uma coisa interessante. Ele disse que nenhum homem conhece a glória de Deus sem viver uma vida de superação. Então, assim, essas pressões vai dar para a gente uma condição, né, de viver o novo de Deus. Alguém me disse essa semana, pastor, quando tudo voltar ao normal, eu disse, meu filho, não volta mais ao normal nunca. Eu estava conversando com um irmão que eu respeito muito, o Ângelo Basso, um grande mestre, um grande teólogo. Ele dizia assim, nós não vamos mais voltar ao normal, porque Deus está inaugurando uma nova era. Daqui por diante nós vamos ter que mexer em muitas movimentações, né? Movimentações da igreja, até a nossa vida intercessória, ela vai ter que entrar em alguns lugares, nós vamos pisar em terrenos que a gente nunca pisou, né? Talvez vai haver um desequilíbrio emocional muito grande nos próximos dias e a igreja precisa estar preparada para esse tempo. Ela precisa estar preparada para esses dias. Então, quando você teve essa iniciativa de juntar os apóstolos, juntar os pastores do Brasil, para a gente ter 12 horas, né? 12 horas amanhã, ao meio-dia à meia-noite, e depois da meia-noite a gente fazer um Zoom, todo mundo junto. Meu irmão, esse é o lugar. Aqui não tem pentecostal, tradicional, integral, espiritual, au. Aqui a gente tem que estar todo mundo querendo a mesma coisa. Todos nós queremos a mesma coisa. Né? Os nossos templos estão vazios, ou seja, a igreja não está de férias, ela está de plantão, não é? A igreja está de plantão, ela não está de férias. Essa é a hora da igreja entrar de plantão. O tempo está fechado, mas nós estamos de plantão. Então eu penso que essa guerra é uma guerra em conjunto, viu, JB? Me perdoa assim a minha impetuosidade no falar, porque eu estou pilhado, mano. Essa noite eu fui dormir
era 5 e pouco da manhã, eu tô pilhado. Quando acabar essa pandemia, eu acho que tem mensagem aqui para pregar uns 3 anos. Então, assim, quando a Bíblia diz que nós teríamos guerra contra Amaleque de geração em geração, né? Moisés venceu aquele dia, mas a guerra seria de geração em geração. E como é que se vence Amaleque? Amaleque é aquele espírito que ficava nas areias do deserto, matando quem ia ficando para trás. Ele ia matando os cansados, ele ia destruindo os desanimados. E quem vai É se o Covid-19. Exato. Quem vai se afastando do rebanho, pode falar. Ataca os fracos. O Covid-19 ataca as pessoas que estão fracas, ou então os Exatamente. idosos. Exatamente. O espírito de Amaleque ataca pelas costas. Exatamente. Você vê Amaleque todo momento que tem uma dissimulação mais assintosa, está ali Amaleque. Né? O rei de Agag, os agaditas, Amã, era um amalequita, um descendente de Amalequita, que quis destruir todo Israel. Sim. Alguém disse que o inimigo que você não destrói, ele destrói você, porque Deus tinha mandado Saul matar o rei de Agag e até mesmo seus rebanhos. Ele poupou Agag. Lá na frente, no livro de Esther, aparece uma agadita, que é Amã com um plano de destruir todo o povo de Israel. Você vai ver que o cara que trouxe a notícia da morte de Saul era um amalequita e que disse para Davi que tinha matado Saul com a própria espada porque tentou se aproveitar da aparente rixa que Davi tinha com Saul, que na verdade era uma rixa unilateral, que não tinha nada a ver com Davi, mas com Saul. E aí Davi disse: como é que você ousa dizer que matou um rei, um ungido do Senhor? Mandou o capitão Davi nele. Foram os amalequitas que atacaram as famílias lá em Ziglag, quando Davi estava fora com os guerreiros. Os amalequitas atacam as mulheres, as crianças e as famílias. A nossa guerra, eu entendo que a gente está identificando um inimigo que ele não tem uma ética, uma moral de guerra. Ele usa de qualquer subterfúgio, de qualquer expediente a fim de cumprir o seu propósito. E Amaleque é isso. Deus diz: eu vou riscar de debaixo do céu a memória de Amaleque. Nós estamos a nossa página hoje é Êxodo capítulo 17, apóstolo. Versículo 8, exatamente. Amaleque, que você está falando aí, Amaleque ele sempre ataca por trás. E as pequenas coisas que você não se livra delas, que tiram você das grandes coisas. Ela vai cansando, ela vai distraindo e vai cansando. Os homens iam ficando para trás, Deuteronômio fala isso, né? Ele ia matando os fracos e os cansados. Homem cansado negocia valor. Os homens cansados, eles vão negociando valores, assim como Esaú, que chegou cansado do campo e vendeu o seu direito de primogenitura. Então, e como é que se vence Amaleque? Moisés com as mãos levantadas, Arão e Ur segurando e Josué guerreando. O Senhor me falou de uma equipe de adoradores, intercessores e proclamadores. Adoradores, intercessores e proclamadores. Homens que estão com as mãos levantadas, homens e mulheres que estão na intercessão e guerreiros que estão no campo. E a Bíblia diz que essa guerra não se vence na batalha, se vence no monte, no altar. Porque quando as mãos de Moisés baixavam, Josué lá embaixo perdia a batalha. Mas quando as mãos levantavam, Josué lá embaixo prevalecia. E as mãos precisam ficar levantadas. Então, sem a intercessão, a adoração, né? Você pode ver, todo adorador que não é intercessor, ele propaga mais, manifesta mais a arte do que a essência. Todo intercessor que não é adorador só vê demônio em tudo, não vê Deus em nada. Então, adoradores e intercessores precisam trabalhar juntos. Né? Foi isso que Davi fez na tenda. O que Davi fez na tenda, JB? Ele pegou 3 famílias, Asaf, Gedutum e Amã. Estuda as 3 famílias. Adoração, intercessão e proclamação. E qual foi o primeiro salmo que Davi criou? O primeiro salmo que Davi criou o primeiro salmo que Davi deu. Rapaz, isso é maravilhoso. Porque o primeiro salmo que Davi deu está aqui em 2 Crônicas. Oh, perdão, 1 Crônicas. Deixa eu ler aqui, porque é muito forte isso. Isso precisa ler. O primeiro salmo diz assim, ó:
capítulo 16 de 1 Crônicas, versículo 7. Nesse mesmo dia, Davi entregou a Asaf e a seus irmãos pela primeira vez o seguinte salmo de ação de graças ao Senhor. Versículo 8. Louvai ao Senhor, adoradores. Invocai o seu nome, intercessores. Fazei conhecidos seus feitos, proclamadores. Então, esse salmo foi o primeiro salmo que Davi deu para os cantores da arca, que cantavam ao redor da arca. Adoração, intercessão e proclamação. Então, toda guerra ela vai ter adoradores, intercessores e proclamadores. Jesus chega na terra e levanta quantos homens para estar perto dele? 3. Adoradores, adorador. Quem foi adorador? João. Deitava a cabeça no peito de Jesus. Quem era o intercessor? Quem era o intercessor? Tiago, que morreu pela igreja. Quem era o proclamador que começou a primeira mensagem? Pedro. Sempre o Senhor trabalha em equipe. Então, a tua iniciativa me trouxe para dentro por causa disso. Porque nós precisamos trabalhar em equipe, sem interesses pessoais, sem interesses denominacionais, sem interesses financeiros. Nós precisamos entrar numa batalha de adorar ao Senhor no espírito da intercessão, da proclamação e da adoração. Então, nós conclamamos e proclamamos para amanhã os adoradores e os intercessores e os proclamadores, aqueles que têm voz. Irmãos, deixa eu ser claro, tem muita gente na internet falando, mas às vezes você não tem o que dizer. Se não tem o que dizer, não fala. Você não é um proclamador. Se você não tem o que dizer, não vá para a internet fazer live se você não tem o que dizer agora. Quem sabe o Senhor quer você trancado num quarto adorando. Você tem que discernir aonde Deus te colocou nesses dias. Então, JB, eu penso que nós precisamos afinar o corte, ajustar a mira nesses dias e trabalhar em equipe. Adoração, intercessão e proclamação. Deixa eu viajar um pouquinho aqui, que eu sei que você gosta de viajar. Então, assim, quem era o proclamador? O arcanjo que proclamava, o anjo que proclamava. Quem é? Gabriel. Quem era o anjo que vinha para a guerra? Toda a cabeça, quando tinha uma guerra, ele estava enfiado no meio, Deus enviava ele. Quem era? Miguel. O intercessor e o guerreiro e o proclamador. Um vinha trazer boas novas, que proclamava, o outro vinha fazer guerras, que intercedia. E, segundo, né, a nossa teologia, quem era o adorador? Quem era aquele que regia a adoração? Lúcifer. Aí Lúcifer cai. Lúcifer cai. O que é que o Senhor diz em João? Ele disse, eu procuro verdadeiros adoradores. Por quê? Porque se eu estabeleço o altar de adoração, automaticamente eu invoco de novo a intercessão e a proclamação e vamos trabalhar junto nas regiões celestiais. Por isso que nós precisamos estabelecer altares de adoração na nossa nação. Altares de adoração, porque nós vamos proclamar e nós vamos interceder. Toda intercessão ela tem que estar firmada num altar de adoração. Então, estou muito entusiasmado para amanhã, viu, JB? Estou muito entusiasmado para amanhã, meu irmão. Que fantástico, Luiz Hermínio. A visão de Josué lá no campo de batalha, com Moisés com as mãos levantadas, Arão e Ur segurando suas mãos. A batalha de Amaleque. O Senhor é a nossa bandeira. Sim. E amanhã, então, nós vamos ter pessoas proclamando, né? Pessoas pregando, pessoas declarando. Vamos ter aqueles que estarão adorando, porque nada para destronar poderes, né? Nada para desfazer controles do que adoração. Genuína adoração desmonta os altares do mal, né? Quando nós estabelecemos um verdadeiro trono para Deus em adoração, não existe trono infernal que possa subsistir. Né? Que sejam 12 horas de adoração também, né? As pessoas que estão aí se mobilizando. Já temos 5 equipes de 12 líderes, 5 equipes. Começamos com uma, pensamos que ia fazer uma só de 12, já viraram 5 equipes. E as pessoas ainda estão montando equipes. O movimento ele é de Deus, então ele é livre para acontecer. As pessoas têm a liberdade de fazer o movimento a partir daí dos seus ministérios. Tem gente que está fazendo 12 horas, ministérios que assumiram os 12 horários. Então, o importante é que nós estejamos juntos. E esse fato de estar juntos cria uma sinergia, uma explosão dos núcleos, onde a Bíblia diz que um persegue a 1000 e 2 perseguem 10 mil. 10 né? mil. Um deveria perseguir 1000 e 2 mil.
mas quando nós estamos juntos, o nosso poder se amplifica. E o inimigo tem muito medo dessa unidade. E nós só vamos conseguir realmente vencer esse momento quando realmente dermos as mãos. E o que nós estamos vendo é que as pessoas começaram a entender isso. Para o inimigo nacional, nós temos que ter uma igreja unida. E temos que levantar as mãos também do presidente. Essa palavra é forte. Para o inimigo nacional, precisa de uma igreja nacional, mano. Sim, sim, sim. Sim, e precisamos levantar as mãos do presidente, precisamos levantar as mãos dos ministros, precisamos levantar as mãos uns dos outros, porque eu tenho 51, vou fazer 52. Sou mais novo do que você. Eu tenho 53. Fiz agora em fevereiro. E eu não tinha visto, nessa perspectiva, uma batalha nesse nível mundial. Quem viveu a Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, viu algo espantoso que foi realmente avassalador. Mas da Segunda Guerra para cá, nós não temos conhecimento de um momento tão crítico na história humana. Você concorda ou não? Com certeza. É por isso que eu acredito que nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. A partir de agora, a Bíblia diz que há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Então, assim, não é a roupa que determina a estação, é a estação que determina a roupa. Então, eu vejo que a estação mudou, a roupa vai ter que mudar, JB. Vai ter que mudar algumas movimentações. Nós vamos ter que, talvez, ser mais práticos e mais intensos e mais intencionais em algumas movimentações, né? Talvez nós falamos de unidade uma vida inteira, mas agora a gente precisa estar junto mesmo. Agora a gente precisa investir na unidade, pegar um avião para sentar junto, para ficar junto um dia, para dizer o que é que Deus está te mostrando. Eu caminho bem perto de Danduque, né? Danduque, ele é uma pessoa que exerce assim, uma função de ajudar a guardar meu coração. Pastor José Rodrigues, da MCM também. Pastor Haroldo Walker também, lá de Ituiutaba. E são pessoas, irmãos mais velhos que ajudam a cuidar do meu coração. Então, o Danduque, toda vez que me vê, ele diz, o que você está vendo? O que você está ouvindo? Ele diz, porque o que você está vendo ou ouvindo determina o lugar que você está indo. Então, não tem a ver com o que você está fazendo, tem a ver com o que você está se tornando por aquilo que você está fazendo. Então, assim, se aquilo que você está fazendo não está tornando você mais parecido com Jesus, não está tornando a igreja mais sadia, mais unida, mais gloriosa, então ela não vai fazer sentido para os próximos dias. Então, nós vamos ter que parar algumas coisas para entrar em alguns lugares no Senhor. E eu tenho certeza que a gente fez coisas grandes, muitas coisas grandes, né? Que às vezes movimentavam só coisas pequenas, mas agora nós estamos fazendo coisas pequenas que estão movimentando coisas grandes. Cara, eu estou muito entusiasmado, JB, diante de Deus. Eu estou muito entusiasmado. Estou com, assim, estou que nem um giraia, 2 espadas na mão. Assim, muito entusiasmado. Meu espírito de intercessão não me deixa sossegado, cara. Estou muito feliz com isso. Assim, embora toda essa pandemia gera todo um desconforto, um desespero em muitos irmãos, mas eu estou vendo o caos como um teacher, como um discipulador. Eu estou vendo o caos como um discipulador. É como se a gente tivesse que se fechar em casa, passar o sangue na porta e comer o cordeiro em família. É como se a gente tivesse que entender que agora é hora de comer o cordeiro. E o Senhor diz como a gente come o cordeiro. O comportamento de comer o cordeiro desses dias é com o cajado na mão, com a sandália nos pés e com o cinto apertado. Então nós precisamos entrar nesse lugar. Nós temos que ter uma postura para comer o cordeiro nesses dias. Então eu vejo, meu irmão, que você é uma voz nessa nação, né? A gente tem se tornado uma, Deus tem levantado muitos irmãos, e eu acho que é isso, a gente precisa se submeter um ao outro, porque ninguém consegue andar em unidade sem se submeter um ao outro, sem ouvir o que o outro está dizendo. Então, o meu encontro com você, o que você está ouvindo? O que você está vendo? Como eu posso contribuir? Eu sou um cooperador, eu sou edifício de Deus, lavoura de Deus. Eu sou um cooperador. Cooperar é entrar numa obra que já está acontecendo. Crio, é Ele que criou, Ele que fez, e eu estou cooperando com aquilo que Ele está fazendo. Eu estou contribuindo com a minha parte. Então, cara, diante de Deus, meu coração está na mesa. Meu coração está na mesa por essa nação. Eu sinto a glória de Deus. Eu sinto que nós vamos entrar em lugares de quebrantamentos, em lugares de ajustes,
Nós vamos ser que nem aquela mulher que perdeu a dracma dentro de casa. Ou seja, um pouquinho de coisinha que a gente perdeu não pode comprometer grandes coisas. Nós temos que voltar, acender a luz. Achou, viu o lixo, varrer a casa. E vamos achar, e vamos sentar com os nossos irmãos. Olha, eu achei essa parte aqui. Você achou? Achei a minha parte. Eu achei a minha parte. Então vamos juntar tudo e vamos chamar os nossos amigos e nos alegrar. Esse é um momento de alinhamento. Eu acho que você gosta dessa palavra. Eu gosto muito. Eu tenho todo mês eu tenho uma reunião de alinhamento, a ativação. Eu faço uma conferência chamada Alinhamento e Avivamento, de catartismos, né? Alinhar. Aquela coisa de Efésios capítulo 4, verso 12, né? Todo o corpo edificado pelas juntas e articulações. Está falando de todo o corpo alinhado. Então, a gente entende que Deus está alinhando o corpo no Brasil e nas nações. É mais ou menos isso? É isso. Assim, se você for na origem da palavra prótese, a palavra prótese vem da palavra propósito. Então, quando o corpo ele perde o funcionamento, muitas vezes, sutilmente, se amputa aquela parte que não está funcionando e se coloca uma prótese, para que volte a funcionar. Só que nem tudo que funciona está ligado na cabeça. O senhor falou comigo esses dias, Luiz, nem tudo que funciona está ligado à cabeça. Um dos pastores da nossa equipe, pastor Juscelio, que é o coordenador da Missão Sudeste, ele fala uma coisa interessante. A prótese, né? Ou seja, o resultado, os resultados manifestam o meu serviço, mas os frutos manifestam a minha natureza. Então eu creio que o Senhor, esses dias, parou todo nosso funcionamento, permitiu que a igreja parasse todo o funcionamento, o funcionamento que está acostumado a viver, para tratar dos frutos da natureza. Então, porque o fruto é que revela a minha natureza. Nem sempre o meu resultado é a vontade de Deus. Deus manda Moisés ferir a rocha, falar com a rocha, e ele desobedece e fere a rocha. E o pior, JB, dá resultado. Né? Deu resultado, a gente pensa, o resultado está me aprovando. Aí Deus diz, não, Moisés, você não me representou bem. Você tinha que perseverar naquilo que eu disse. Então, às vezes, eu olho para você, vejo você dando resultado. Eu estou aqui e aí eu não estou dando resultado, mas eu quero dar o mesmo resultado que o JB está dando. Mas ele chegou no lugar, eu não cheguei ainda, eu estou correndo a carreira que me está proposta. Então, às vezes as pessoas querem antecipar os frutos. E aí elas vão comprometendo a natureza para dar resultados. Então, se você compromete a natureza para dar resultado, você vai ter muitos resultados, mas está comprometendo a sua natureza, os seus frutos. Então, eu vejo que nesses dias não é só fazer o que funciona, é fazer o que flui. Então, nós estamos fluindo. Estamos aqui com 7.800 pessoas, não é? Falando da sala de casa, do quarto de oração, e fazendo coisas pequenas que movimentam as coisas grandes. Entendeu? Porque a hora que você sair dessa live e eu sair dessa live, essas pessoas vão multiplicar isso que nós estamos falando. E para mim, isso, JB, isso é que é interessante, isso é que é maravilhoso. Não é? Nós muitas vezes temos que parar os resultados para voltar a fluir. Então, eu acho que toda essa convocatória de oração, de jejum, de compaixão, de lágrimas, de intercessão, cara, isso vai arremeter a gente num novo ambiente. Eu creio que o Senhor ele está mudando o cenário da igreja, do mundo. E nós estamos vendo, eu tenho dedicado esse ano, especialmente, 2020 é a visão perfeita a 6 metros, isso é uma perspectiva oftalmológica, a trabalhar, a amadurecer o ministério profético. Nós ainda estamos vivendo no jardim da infância do ministério profético. E eu entendo que nesse momento de pressão, de fogo, de calor, as vozes proféticas estão se erguendo. E não são aquelas que se modelam a realidade, são aquelas que modelam a realidade. Sim. São aquelas que têm a palavra de Deus em meio ao caos. Você falou de alinhamento, essa é uma das minhas palavras preferidas.
O Vale de Ossos Secos é um alinhamento, onde está tudo bagunçado, tudo desorganizado, e de repente vem a palavra profética para dizer que os ossos se organizem, que os nervos se organizem, que o corpo se organize, que um exército se organize. E tudo isso se dá mediante o ministério profético. Diz um texto para mim que tem falado tanto ao meu coração, Isaías 51, verso 16, eu pus as minhas palavras na tua boca, ministério profético, eu te protejo com a sombra da minha destra, a certeza de que ele vai nos guardar, enquanto estendo novos céus e nova terra, um novo mundo sendo criado a partir do ministério profético. É o alinhamento que os valentes de Davi, que eram outrora 400 homens desesperados, amargurados, ressentidos, apertados, endividados, que se tornaram guerreiros poderosos e matadores de gigantes porque se alinharam com o ministério efetivo. Um matador de gigantes gera matadores de gigantes. Esse alinhamento fez com que isso acontecesse. Eu entendo que hoje esse sonho de ter uma igreja que opera sobre os 5 dons ministeriais, sobre o quinto ministérios, ele está fazendo também acordar de uma maneira disruptiva, não é de uma maneira intencional. Parece que o Senhor das variáveis, Deus é o Senhor das variáveis, ele começa a provocar o propósito dele, como diz Naum, capítulo 1, verso 3, apóstolo. Deus faz seu caminho na tempestade. Sim, sim. É isso aí, na tormenta, é no turbilhão que Deus está fazendo com que os propósitos dele saiam. A igreja demorou a sair para os gentios, então Deus foi lá e permitiu uma perseguição em Atos dos Apóstolos, e eles tiveram que se espalhar para o mundo a partir de Jerusalém. Jesus tinha dado um mandato, uma palavra, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e eles ficaram ali em Jerusalém, estava tudo muito bem. Os fariseus chegam e dizem, vocês encheram Jerusalém com a vossa doutrina, a igreja não está acuada, a igreja está ocupando os espaços. Só que, de repente, uma grande perseguição se dá sobre a igreja e ela tem que se espalhar para o mundo. Eu entendo que esse alinhamento é feito, por vezes, de maneira dolorosa. Sim, eu creio nisso, cara. Assim, eu estava ouvindo aqui, tem um filho aqui, um pastor da nossa equipe aqui, que coordena o projeto da África, o Felipe Vilela. Ele está falando isso mesmo aqui. Ele está dizendo que é isso aí. A evidência da ausência da palavra profética é que gera o caos. Né? Porque, agora, onde é que eu vejo que está a grande confusão, porque muitas pessoas confundem o ministério profético com o dom de profecia. Né? O dom de profecia, ele fala ao indivíduo. Ó, JB, assim te diz o Senhor. Agora, o ministério profético, ele profetiza o território. Ele profetiza a nação. Ele declara, ó Israel, assim te diz o Senhor. Então, há uma confusão muito grande no exercício profético, porque um profeta, eu vejo assim, nós temos um ministério aqui, né? Então, quando nós temos uma palavra, a gente joga na mesa. Para essa palavra, vamos julgar ela. Vamos julgar ela na percepção do pastor, da percepção do evangelista, na percepção do apóstolo. E o Vale de Ossos Secos tem muito a ver com isso, né? Com esse alinhamento. Porque, se você vê Ezequiel, ele profetiza aos 5 ministérios. Ele profetiza aos ossos, aos nervos, à carne, à pele e ao espírito. Ele profetiza aos 5 ministérios. Então, um monte de ossos só se torna um grande exército se tiver o exercício dos 5 ministérios. Então, eu não preciso ser tudo isso. Eu sei, JB, que eu não sou um pastorzão de ficar na igreja dia e noite, noite e dia, atendendo pessoas, porque eu quase não deixo as pessoas falarem. Eu quero falar toda hora. Então, assim, eu sou um cara de diretivas. Eu recebo pau. Então, mas eu preciso ter pastores na igreja que estão ali atendendo. Então, assim, a gente precisa ter um exercício dos 5 ministérios no mesmo lugar, no funcionamento, para quê? Para a edificação dos santos, primeiro, para depois o desempenho do ministério. Então, o exercício dos 5 ministérios, primeiro, a prioridade dele é a edificação dos santos. É a edificação da casa. Para depois o exercício dos 5 ministérios. Né? Então, assim, às vezes os ministérios eles querem exercitar uma coisa que não estão vivendo. Querem exercitar, querem levar para a mesa uma comida que eles não comeram, vender um produto que eles não compram. Então, isso é muito perigoso. Eu vejo essa grande edificação em nossas igrejas, em nosso trabalho. E a gente, como, né, eu sou pastor também local, você também, você pastoreia a igreja, você está lá, mas o exercício apostólico,
E outra coisa também, isso também foi muito confundido com títulos, né? Muito confundido. Assim, eu fui ungido apóstolo 5 vezes. Né? Verdade, desde 1900, eu fui ungido a primeira vez em 99. O meu padrão apostólico, eu digo, não me chama de apóstolo, pelo amor de Deus. Em 1900, eu fui ungido na Argentina, eu fui ungido pelo irmão de Cuba, eu fui ungido por irmãos brasileiros, eu fui ungido fora do país 5 vezes. Até que em 2009, 2010, alguém disse, Luiz, você precisa assumir. Eu disse, eu tenho vergonha, porque eu não posso assumir uma coisa que eu não entendo. Eu preciso entender ela, mas Luiz, você precisa exercer a função. Então, aí quando eu comecei a estudar sobre a função, assim, me entendam todos, nós herdamos dos nossos irmãos americanos a cultura pastoral. A cultura pastoral, o que é? É uma pessoa que cuida de uma igreja sozinho. Tem aquela mega igreja e ele é sozinho para cuidar de tudo. Então, ele prega para as crianças, para os adolescentes, prega para tudo. Se ele não perder a família, no final ele morre de AVC ou do coração, porque ele não aguenta tudo isso. Então, nós criamos uma igreja com um fundamento pastoral. Aí, anos atrás, nós começamos a ouvir os nossos irmãos latinos. E nós tínhamos um problema. Nós tínhamos uma igreja com fundamento pastoral. E aí nós começamos a ouvir irmãos latinos e começamos a ungir apóstolos. E aí agora a gente tem 2 problemas. Uma igreja com fundamento pastoral e um movimento apostólico. Então nós precisamos justamente fazer essa transição. Porque a igreja ela precisa de um fundamento apostólico e um movimento pastoral. Onde um cuida do outro, onde um ajuda o outro, onde um serve o outro. Então eu acho que o nosso trabalho apostólico é trabalhar os fundamentos. E não é os movimentos. Então não adianta eu ter movimentos apostólicos se eu tenho um fundamento pastoral. O meu trabalho, eu entendo, JB, eu entendo que o trabalho dos apóstolos nesse dia é transicionar isso para um fundamento apostólico e um movimento pastoral, onde um cuida de outro nas células, onde um cuida de outro nos convívios, onde um cuida do outro na igreja. Então é isso que eu estou trabalhando para transicionar, para dizer, os apóstolos e profetas, eles são o fundamento. É a Cifra e a Puá, as duas parteiras do Egito. Eu estava pregando isso hoje. As 2 parteiras do Egito, que têm uma sentença de morte na mão, mas elas não ouvem a sentença de morte de Faraó. Elas vão trazer a vida. E aí eu fui estudar sobre as parteiras. Diz em alguns ensinos rabínicos que elas eram parteiras porque elas eram estéreos. Ou seja, muitas das parteiras elas não tinham filhos. Como elas não tinham filhos, ela ia ajudar outras pessoas a terem filhos. Ou seja, naquilo que elas tinham fracasso, elas iam ajudar outras a ter sucesso. Então, quando você ajuda pessoas a ter sucesso naquilo que você tem fracasso, cara, o que é que aconteceu? A Bíblia diz que Deus lhe concedeu famílias. Deus deu família para elas. Ô, JB, isso é muito forte, cara. Por quê? Porque se você tem consciência que você não tem aquele chamado, mas você ajuda os outros a ter sucesso naquilo que você tem fracasso, certamente o temor de Deus vai gerar em você a condição de você gerar também. Porque você ajudou outros a enriquecer, você ajudou outros a prosperar, você ajudou outros a conduzir seu ministério, ajudou outros a levar a arca. E agora Deus diz, porque você fez isso, você ajudou, empoderou outros. Eu vou te empoderar também, vou te dar família, eu vou te dar filhos. Então nós estamos nesse cenário, meu amigo, com a sentença de morte, Puá e Cifra, luz e brilho. Nós temos que ser luz e brilho num lugar onde a sentença de morte se estabeleceu, onde o engano se estabeleceu, onde o medo que nascem os libertadores se estabeleceu, onde o medo que o Messias venha se estabeleceu. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Amém, amém. Efésios 2:20, alguém está colocando aqui, é engraçado. É difícil lidar, às vezes, com a mentalidade religiosa. Talvez seja a nossa maior dificuldade hoje é essa, né? Alguém dizendo que o fundamento é Cristo. Ninguém nega isso, né? Ninguém pode estabelecer outro fundamento a não ser o que está estabelecido. Jesus Cristo, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Mas Efésios 2:20 diz que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, nós precisamos de uma fundamentação apostólica e profética, que esses ministérios andam juntos. É Cristo, gente.
Tem gente que acha que a gente quer tomar o lugar de Cristo. Tem gente que pensa que eu estou falando em apóstolo. O meu nome é Luiz Hermínio dos Santos. Apostólico é a função que eu exerço. A função que eu exerço. Alguém me perguntou assim, pastor, como é que eu te chamo? Te chamo de pastor, te chamo de apóstolo, te chamo do que é vice-deus? Eu digo, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Você recebe de mim aquilo que você reconhece que eu tenho. Então, se você recebe de mim, você vai receber de mim o que você reconhece que eu tenho. Então, se você reconhecer que eu ando na movimentação apostólica, agora o meu nome é Luiz Hermínio. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, segundo a vontade de Deus. Então, assim, você quer lutar contra... mas Paulo era Paulo. Paulo era apóstolo Paulo foi o último apóstolo. As pessoas precisam entender que nós não somos apóstolos de Cristo, nós somos apóstolos da igreja, a partir de Antioquia, a partir de Atos capítulo 13. Apóstolos de Jesus eram 12, amém? E a igreja ainda se antecipou, foi lá e ungiu Matias. Você não vê mais falar de Matias. A igreja tem sempre vontade de botar alguém na cadeira. E a igreja se antecipou e ungiu Matias. Mas Deus já estava separando Saulo de Tarso, o Paulo. Então, eles eram apóstolos de Jesus, ok. Nós somos apóstolos da igreja a partir de Antioquia. Se você ler Atos capítulo 13, vai estar escrito que profetas e mestres enviaram os primeiros apóstolos, Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, nós somos apóstolos a partir de Antioquia, a partir da igreja. Jesus só tinha 12 apóstolos, ponto final, meu filho, pronto. Deus tinha um apóstolo e enviou, que era Jesus. Jesus tinha 12 e enviou. E a igreja tem milhões de apóstolos. Acorda, sai dessa religiosidade, que isso vai te matar. Amém? Sai dessa religiosidade. Nós estamos falando de alinhamento, né? Eu também falo de ativação e de atualização. Nós estamos sofrendo uma atualização em tempo real, né? Esse é o momento em que Deus não somente está alinhando, mas está atualizando. E para se manter relevante, nós precisamos continuamente nos reinventar, nos atualizar. Essa é uma mensagem que eu tenho pregado já há alguns anos. Vou anotar aqui. Todo mês eu faço uma reunião com 3 As: atualização, alinhamento e ativação. E o fato é que este alinhamento ele pode ser produzido dessa maneira disruptiva, sem controle. A disrupção é algo fora do controle. Ninguém pode impedir nada, está fora do controle. É uma coisa aparentemente sem comando. Mas a ativação e a atualização, os 2 pontos, porque eu acho que daqui a pouco o Instagram vai cair aqui, porque ele só permite lives de 1 hora. Eu acho que a gente começou aqui, a gente tem mais uns 15 minutos, eu acho. Mas eu queria... Aqui em cima dá o... Alô? Cortou o som. Então vamos falar um pouquinho sobre essa atualização e ativação. Você não acredita que a gente está vivendo uma atualização na igreja em nível mundial? Com certeza, nós vamos viver um novo tempo. Depois dessa pandemia, isso vai inaugurar uma nova era na movimentação da igreja. Tempo e modo. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. O tempo determina o modo. Não é o modo que determina o tempo. Então, mudou o tempo, vai mudar o modo, vai mudar a roupa. E os profetas dessa geração, para mim, eu comparo eles um pouco como estilista de moda. O estilista de moda, ele está sempre numa estação na frente. Ou seja, ele está no verão e está desenhando a roupa do inverno. Aí, quando ele mostra o desenho, não faz sentido, porque você está vivendo em 40 graus. Aí ele mostra um casaco de pele e diz, ó, essa é a tendência. Daí você diz, tu é louco, cara, isso não vai acontecer nunca. Mas a estação vai mudar, meu irmão. Noé era louco até o dia que choveu. O dia que mudou a estação, aí você deixa de ser louco. Então, assim, ó, nós precisamos compreender as palavras proféticas dos profetas genuínos. Profetas genuínos, que trabalham nos fundamentos, que ali você pode construir qualquer coisa em cima, porque eles trabalham sempre para a volta de Jesus. Profetas genuínos, para mim, eles sempre apontam a volta de Cristo, sempre apontam novo céu e nova terra, e sempre apontam para aquilo que está por vir.
E nós precisamos ser intencionais. Eles são estilistas de moda. Você já foi num desfile de moda? É horrível. Você olha aquelas roupas, você diz assim, cara, ninguém vai usar isso. Quem é que vai usar uma coisa dessa, velho? Mas quando chega a estação, meu irmão, tá todo mundo usando. Por quê? Porque ele determinou, ele ditou a tendência. Então as pessoas precisam entender isso. Elas andam num tempo, mas o nosso coração, o que é que a Bíblia fala? Que nós vamos ter... Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala de amor, ele diz que tem a fé, a esperança e o amor. E das três coisas, o amor é o maior. Mas você não pode anular a fé nem a esperança. Fé naquilo que Deus fez, esperança no que Ele vai fazer para você poder viver em amor nesses dias. Então, até na ceia, você está com o copo de cálice na mão, com o pãozinho, que diz assim, todas as vezes que comerdes, presente, lembrarás da morte do Senhor, passado, até que Ele venha, futuro. Ou seja, você vive numa dimensão que você tem que pensar nas três dimensões, passado, presente e futuro. Então, o profeta genuíno, ele está sempre trabalhando com a história da igreja, com a realidade da igreja e com a esperança da igreja. Ele trabalha com a história da igreja, com a realidade da igreja e com a esperança dela. Esse, para mim, é um apóstolo, um profeta e um apóstolo genuíno, um pastor genuíno, um evangelista genuíno, um mestre genuíno. Então, nós precisamos caminhar nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Daniel é um profeta muito eficiente em todos os reinos. Reinos passam e ele permanece. Surge Nabucodonosor, depois vem Belsazar, passa Ciro, Dario. Daniel está na corte, rei vem, rei vai, Daniel permanece. E Daniel, no capítulo 2, no verso 21, diz que Deus estabelece os tempos e as estações, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. O profeta, segundo Daniel, no capítulo 12, ele deveria discernir os tempos, entender as épocas. Há uma palavra alemã para o espírito do tempo, chamada Zeitgeist. Em todos os tempos existe uma tendência, uma inclinação, um movimento. O iluminismo, o racionalismo, o modernismo, o pós-modernismo. E o que nós estamos vendo é uma mudança estratégica desse espírito, onde as pessoas, de fato e de verdade, não vão mais conseguir se fundamentar sobre o que elas tinham edificado, que não tem solidez. Deixa eu lhe fazer entender meu ponto. Hoje nós vivemos naquilo que se chama pós-modernidade. Um universo autocentrado, ensimesmado, onde a privacidade é um Deus, né? Onde as pessoas elas são egoístas e elas têm uma justificativa para isso. Você vai em Nova York é um dos piores focos da epidemia no mundo, e elas têm seu personal space. Você entra dentro de um elevador, se você se aproximar demais da pessoa, a pessoa vai pedir licença. As pessoas não permitem-se ser discipuladas, serem influenciadas, serem confrontadas, serem trabalhadas. Elas têm a sua privacidade. Alguém disse que é o homem massa, é o homem pasta, sem consistência, é o homem panqueca. Ele é largo, cheio de muitas conexões, contudo é raso. Ele é profundo, ele é um jogo de palavras, né? No fundo, ele é raso, porque ele não tem a consistência, a durabilidade. E essa pós-modernidade gerou a ideia da luciferização de todos nós, humanos. Como? Quando você, em si mesmado e autocentrado, se torna único, juiz final dos seus atos. Você tem a capacidade de julgar, inclusive, o que é certo e errado. Você não aceita um código de verdade, uma verdade absoluta. Você diz que a verdade pode ser editada, inventada, fabricada, mercadejada, ela pode ser produzida. A verdade é um fruto de uma convenção social. Então, nós podemos criar a verdade. Essa é a expectativa do espírito da época. A primeira vez que essa palavra pós-modernidade surgiu foi em 1979, com um francês. Muita coisa ruim sai da França. Espero que daqui por diante algumas coisas muito boas possam vir de lá também. E vem com o sentido de uma decepção ou uma frustração, um desencanto com o futuro, uma desesperança. Profetas também trazem esperança.
Profetas têm a função de guiar o povo no meio ao desespero e ao caos. No meio disso tudo que nós estamos vivendo, apóstolo Luiz, nós estamos vendo muita gente fazendo coro com o desânimo, fazendo coro com o caos, fazendo coro com a tragédia, e se informando a partir dos noticiários e inflamando as pessoas à sua volta. O que nós temos visto são pessoas que não modelam a realidade, mas que estão sendo modeladas por ela. Eu tenho feito esse quadro todos os dias ao meio-dia, perguntando o que os profetas estão dizendo. É muito bom te ouvir, é edificante para mim, edificante para todos nós, porque nós precisamos de uma voz que clama no meio do deserto. Não uma voz que se fundamenta sobre aquilo que já pode ser constatado, percebido, porque senão nós seríamos profetas de oportunidade. Nós estamos aproveitando as condições que existem para profetizar a partir daí. E foi isso que muita gente fez, acusando, apontando o dedo e sentenciando. Mas nós estamos vendo um novo horizonte, nós estamos vendo uma perspectiva, nós temos um olhar para aquilo que está aparecendo e que está saindo à luz. Porque ser profeta daquilo que já existe ou que já está estabelecido não é realmente antecipar-se aos fatos. Não é antecipar-se aos acontecimentos. É simplesmente se sujeitar ao espírito do tempo. E eu quero propor que nós, na verdade, estamos proclamando um novo espírito do tempo, que é, na verdade, o espírito da eternidade. A Bíblia fala sobre justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo, não é comida nem bebida. E tudo que não está fundamentado sobre esses valores de justiça, o meu trono estabelecido sobre justiça e juízo, é aquilo que está sendo abalado hoje. Porque qualquer coisa que esteja firmada nesses valores eternos de Deus vai permanecer. E aquilo que não está fundamentado em Deus vai desaparecer. Forte demais. Estou escrevendo isso, cara. Muito forte. Muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. Meu pai. É isso aí. Eu creio nisso. Porque o que nós estamos vivendo hoje é uma histeria coletiva. E surgem essas vozes. Você falou muito bem sobre a diferença entre pessoas que profetizam e pessoas que são profetas. Há profetas de ofício, né? E há pessoas que profetizam e há pessoas que são pessoas proféticas. Elas têm um discernimento espiritual, elas têm uma sensibilidade, mas isso não faz delas profetas de ofício. O profeta de ofício, eu acredito que você pode corroborar com isso comigo, a fim de que a gente entre em concordância para que todo mundo saiba se a gente se entende bem nisso aqui, seria alguém que foi reconhecido como tal. Um profeta é alguém que foi reconhecido como um profeta pelo corpo de Cristo e foi ungido. Eu já fui ungido também, apóstolo, algumas vezes. Eu nunca assumi o título, não porque não seja legítimo, é porque o pessoal deixa para lá. Deixa assim, deixa assim. Vamos trabalhar na unidade. Mas que bom te ouvir, que bom. Esses dias eu estou procurando saber o que os profetas estão dizendo. A gente precisa, hora dessa, precisamos sentar junto, tomar um café e conversar um pouco. Gosto muito de te ouvir. Que bom. Porque nós estamos vivendo uma época onde muitas vozes oportunistas estão ganhando espaço, dentro da perspectiva política, dentro da perspectiva econômica. Há muita gente ganhando com a dor das pessoas. Eu vi o Guilherme Fiuza, que é um articulista do Globo, que não tem nada a ver com o Globo, dizendo: desconfie de quem lucra com a sua dor, de quem precisa manter você no estado de calamidade e lucra com isso. Porque nós temos que abrir as chaves e abrir as portas que as pessoas, dar as chaves que as pessoas precisam, a fim de que elas possam realmente viver uma vida onde elas são enviadas e possam se manter. Assim a gente faz com os filhos, né? A gente capacita os filhos a fim de viver uma vida plena, onde eles não precisam depender de nós para sempre. Então eu entendo que nós estamos alinhando, atualizando e ativando as pessoas. Glória a Deus, muito isso bom está isso. acontecendo no meio da tempestade. Está acontecendo. Eu tenho dito nessa crise, apóstolo Luiz Hermínio, que Deus é o Senhor das variáveis. Nada se perde, tudo se transforma. Deus está aproveitando todos esses movimentos, todas essas conspirações, que não são mais teorias de conspiração, tá?
Para mim já está muito claro que não tem uma teoria de conspiração. Tem uma conspiração em tempo real. Os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Tem até base bíblica para falar isso. E Deus está rindo no céu. Você olha para Gênesis 7, Deus diz assim, Moisés, eu vou te enviar a Faraó e tu vai dizer para ele, deixa, eu vou na frente te atrapalhar. Eu vou na frente para endurecer o coração dele, para aquilo que eu mandei ele fazer, ele não obedeça. É doideiro demais, cara. Amigos, as pessoas estão perguntando como é que vai ser o dia de amanhã. O dia de amanhã serão 12 horas de meio-dia à meia-noite. Nós vamos bombardear os céus com palavras proféticas, com decretos divinos. Vamos dizer que o príncipe da potestade do ar está sendo dissipado. Entenda, escatologicamente, o sétimo anjo lança sua taça sobre os ares. Os ares é onde acontecem essas ondas. Estão sendo transmitidas pelo ar. O espectro eletromagnético, as pessoas estão recebendo informações pela televisão, pelo ar, as ondas de rádio FM e AM são transmitidas pelo ar. Então vem o anjo e joga a sua sétima taça sobre o ar, para ferir o príncipe da potestade do ar. E nós precisamos lançar palavras, decretos divinos para os ares, para os céus, a fim de dissipar. As trevas cobrem a terra, mas sobre ti está nascendo a glória do Senhor. A resposta está na igreja. O único movimento, a única instituição capaz de parar essas portas do inferno que se abriram é a igreja. Não é o governo federal, nem estadual, não é o STF, muito menos o STF, nem todas as organizações filantrópicas do mundo. A igreja é o instrumento de Deus para fazer parar o inferno. E eu quero convocar você amanhã para estar durante 12 horas. 12 horas com mãos levantadas. Eu quero que os varões levantem mãos santas, sem ira, nem animosidade. É a hora da igreja marcar a posição. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pisarei sobre serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Porque nós estamos lutando naturalmente contra um inimigo espiritual. Combater o bom combate da fé não é combater o bom combate da razão. Se sua mente não é renovada, ela é um grande empecilho para os planos de Deus. Então você tem que combater na esfera da fé, a esfera da promessa, a esfera do que Deus disse. Assentados nas regiões celestiais, lutando não na esfera dos raciocínios cartesianos, naturais e matemáticos. Nós precisamos transcender para uma lógica, onde Deus opera no mundo, onde Deus trabalha por aqueles que nele esperam, onde Deus age e se move na terra. Há muita ênfase sobre Satanás estar vivo e ativo no planeta Terra. Eu acho que muitos de vocês leram esse livro, é Hal Lindsey. Eu quero dizer que Deus está vivo e ativo na terra. Na verdade, ele está sentado no trono. Existe um Deus no trono e todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é o Senhor. O Salmo 110, o salmo mais repetido do Novo Testamento diz, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Está lá em Gálatas, está lá em 1 Coríntios, Deus dizendo, até agora os inimigos não estão sujeitos, mas estão em processo de sujeição. E essas pragas, essas guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, falsos cristos, bestas, monstros, são as evidências de que esses inimigos estão sendo postos por estrado dos seus pés. Porque o que pode ser abalado está sendo abalado para que aquelas coisas inabaláveis permaneçam de pé. Nós pertencemos a um reino inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, aqueles que representam um reino inabalável, vamos dizer a tudo aquilo que é abalável, que pode tremer. Demônio, antes de sair, ele estrebucha, ele faz barulho, ele grita. Eu quero dizer que o príncipe desse mundo já foi julgado. João capítulo 12, verso 31. Aí vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada em nós. Então nós realmente devemos dizer o que diz a Bíblia. Concordar com Deus, dizer sim e amém a todas aquelas palavras que Deus tem destinado à humanidade, que com certeza é um ajuste, é uma disciplina, mas não é a destruição, não é o caos, não é a completa miséria e rebaixamento de nível de padrões financeiros no universo. Eu não acredito que o nosso Pai Celestial tem isso para nós, porque eu não tenho isso para as minhas filhas. Eu não tenho isso para os meus netos. Deus está pensando